Amados, eu quero, pelo menos, tentar passar para vocês a atitude que nos leva a alcançar o impossível. Talvez, meu irmão e minha irmã, você já tenha chegado a um ponto em sua vida, ou já tenha passado por algo em sua vida, aonde você não tenha visto nenhuma saída. E é com você que eu quero falar nesta noite, porque Deus quer fazer o impossível acontecer na sua vida, na nossa vida, na vida daqueles que o buscam em espírito de verdade. Então, irmãos e irmãs, porque nós, na nossa incapacidade humana de sermos e somos limitados, e isso é algo indiscutível na nossa caminhada, mas Deus não é. Ele sempre quer nos ajudar as nossas causas. Ele sempre quer proporcionar a nós, mostrar a nós como fazer o possível para alcançar o impossível. Ele nos dá direção. Ele nos dá maneiras do que nós temos que fazer. Porque nós sabemos que o impossível não cabe a nós. É impossível a nós. Mas há coisas possíveis a nós que podemos fazer para que o impossível de Deus aconteça em cada um de nós. Porque às vezes, amados irmãos e irmãs, nós pedimos muito, oramos muito, para que Deus nos guie, para que Deus dirija os nossos passos, para que Deus nos ajude em diversas causas, em diferentes áreas da nossa vida. Mas nem sempre estamos dispostos a levantar os nossos pés para fazermos a parte que cabe a nós. Então, amados irmãos e irmãs, e é por esse fato que nós não alcançamos tudo o que desejamos. Você já parou para pensar nesse fato? Porque às vezes buscamos, mas buscamos de maneira errada. Porque até mesmo para buscar nós temos que ir na Bíblia. A maneira de buscar, a maneira de fazer, a maneira de ser. E nós vimos isso no domingo passado. No texto que foi lido aqui no começo, nós vemos isso. E para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Nem mesmo a morte. Para Deus é vida. Porque é o Deus que ressuscita. É o Deus da vida. Então, meu irmão e minha irmã, talvez você já tentou correr em busca do impossível, em busca daquilo que é impossível. Mas saiba que a única maneira de alcançar o impossível, acreditando que é possível e entregando o impossível nas mãos de Deus, é chegar e dizer: Deus, isso aqui não cabe a mim, vou colocar na tua mão, mas o que couber a mim, eu vou buscar. O que couber a mim, os passos que eu tenho que dar, eu vou dar. Mas isso aqui é impossível ao ser humano, mas não é impossível àquele que criou o ser humano, aquele que deu vida ao ser humano. Então, meu irmão e minha irmã, e dentre as várias passagens bíblicas, nos mostram claramente as coisas acontecendo, mas uma passagem que sempre me chama a atenção, de uma pessoa que foi em busca do impossível, e uma pessoa que foi em busca acreditando no possível, é a da mulher sunamita. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 18 a 37, em que Eliseu ressuscitou o seu filho, e isto é uma passagem que nos preenche com muitos ensinamentos. Porque se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver uma história muito bonita, mas também uma história triste para um ser humano.
Então veja bem, olha o que aconteceu, né? Diz aqui o texto, essa passagem relata a vida da família dessa mulher em uma experiência extraordinária com Deus, através do profeta Eliseu. Porque nessa passagem aqui, se você prestar atenção, essa mulher era uma mulher estéril. E foi profetizado na vida dela que ela veria ter um filho. E assim aconteceu. Ela experimentou o impossível de Deus. Mas alguns anos depois, a criança já era um jovenzinho e veio a falecer. É uma história de maravilha, mas parece que a maravilha de Deus durou um pouquinho só. Porque aquele que era o dono da vida, parece que não sustentou a vida do jovenzinho. Mas, amado, muitas coisas acontecem na nossa vida, não é porque Deus deixou de fazer, é porque Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um jeito de falar conosco em tudo isso. E muitas vezes nós acreditamos que as coisas só acontecem, né? E só vai melhorando. Não. Nesse mundo nós temos aflições. Nesse mundo nós temos derrotas. Nesse mundo nós tropeçamos. Nesse mundo nós caímos. Mas a grande diferença é que nós caímos, mas não permanecemos caídos. Porque Deus nos chama para levantar. E não adianta Deus estender a mão, se eu não tiver a coragem de estender a minha mão, pegar a dele vai ficar estendida, e eu vou ficar caindo. Eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso aceitar. Então, meu irmão e minha irmã, então nós ficamos imaginando qual é a dor dessa mãe, mas mesmo assim, ela não deixou de acreditar, não deixou de confiar no possível, não deixou de exercer a sua fé em Deus. Essa mulher acreditou e foi em busca do impossível. Mas veja a atitude dela. Se nós olharmos, ela estava mentindo. Se nós olharmos no texto, vocês vão ver isso aí, né? Então, amados, eu gostaria que prestasse atenção nesses versículos a seguir, quando essa mulher se encontra a caminho de Eliseu, para relatar a morte de seu filho, e ela é questionada se tudo iria bem com ela e sua família. Essa foi a pergunta. Ela disse que sim ou que não? Algo terrível aconteceu na vida dela. Perdeu seu filho, morreu. Nós diríamos, não vai bem, não vai muito bem, não. Não é verdade? Mas ela disse, sim. Ela disse, sim, vai bem. Aí, diz aqui Ezequiel, 2 Reis 4:25. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse, vai bem. Vai bem. Por que ela disse vai bem? Porque ela sabia do Deus que ela confiava. Ela tinha certeza do Deus que ela servia. Como no domingo passado, Jó tinha certeza no Deus Todo-Poderoso. Tanto é que ele disse, ele falou, eu sei que o meu Redentor está vivo e por fim se levantará sobre todas as coisas. Amados, estamos vivendo tempos difíceis, estamos? Vai melhorar? Não. Nesse mundo vai
piorar. Mas como? Porque a cada dia que as coisas vão acontecendo, nós vamos sendo chamados a viver mais por fé e não por vista. Nós estamos sendo conclamados a viver por fé e não por aquilo que vemos, porque o que nós estamos vendo, nós sabemos pela própria palavra que as coisas vão à bancarrota em todos os sentidos, menos na fé, menos no Deus, o nosso Senhor, porque tudo isso que está acontecendo, mas ele diz: olha, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Então, amados irmãos e irmãs, este mundo não pode ditar o nosso modo de viver, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir. Mas Deus pode, gostando do mundo ou não, gostando das pessoas ou não. Mas veja bem, meu irmão e minha irmã, eu fico aqui olhando, né? E ela disse: vai bem. Eu fico imaginando como tudo poderia ir bem na vida com seu filho morto. Mas assertivamente, essa mulher fez o que realmente devemos fazer em situações de dificuldade. Não olhar para a situação, por pior que seja, de uma maneira pessimista, mas ir em busca da solução. Porque nós acabamos de ler lá em Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Não é tudo possível a mim, ao que crê. E a Bíblia diz: se crês, verás a glória de Deus. E a glória de Deus não é derrota. A glória de Deus não é tristeza. A glória de Deus não é choro. A glória de Deus não é angústia. O choro pode durar por uma noite, mas pela manhã vem a glória. E é isso que Deus quer. A cada dia mostrar para nós diante da situação em que vivemos o que passamos. Em 2 Reis 4:24, ela diz ao moço que a levara até a presença de Eliseu, para que não se detesse até que ela chegasse ao seu objetivo, que era a presença de Eliseu. E assim que devemos agir em situações que não dependem mais de nós, mas de Deus, ir direto ao encontro com o Senhor, que tudo pode. Veja o que ela disse: não me impeça de chegar a ela. Amado, muitas vezes nós perdemos, porque no meio do caminho alguém diz isso, no meio do caminho alguém diz aquilo, no meio do caminho alguém diz aquilo outro, e nós acabamos nos perdendo naquele objetivo nosso, que era alcançar o impossível de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós perdemos, porque ouvimos. Nós deveríamos bem prestar atenção quando o carcereiro perguntou para Paulo: o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Porque ele viu o impossível de Deus acontecer ali. Ele viu aqueles dois homens, Paulo e Silas, amarrados. Porque as autoridades daquela época eram boas, mas elas não criam na cadeia, porque além de pôr na cadeia, tinha que pôr dentro de um coisa e tinha que amarrar ainda. É porque eles não criam na cadeia que eles já feito. Ou então ele sabia que Paulo e Silas temiam um Deus poderoso, maravilhoso, e faz o impossível. Duas coisas aconteciam: eles não criam na segurança deles, ou eles então sabiam que aqueles dois pertenciam a um Deus do impossível.
O que Paulo disse para ele? Crê no Senhor Jesus e será salvo por minha tua casa. Sabe, amados, quando nós cremos em Jesus, quando nós confiamos em Deus, a bênção não é só para mim, vai também para a minha casa. Imagine nós aqui então, vai também para a igreja, e vindo para a igreja, vai para o bairro, vai para o mundo, porque nós somos o sal da terra e luz do mundo. Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Nós é o tempero, então nós não podemos deixar de crer, não podemos deixar de confiar, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de gritar. Deus vai vencer. Deus é vencedor. Porque ele disse, ainda que esteja morto, viverás. Essa é a palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o objetivo dela era a presença de Eliseu. E assim que devemos agir em situações que não dependem mais de nós, mas de Deus. Ele te leva ao encontro do Senhor que tudo pode. Deus não exige, amados irmãos e irmãs, que façamos o que não temos condições de fazer. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe da nossa possibilidade. Mas Deus está dizendo, eu não coloco carga acima das suas forças, acima da sua capacidade. Então nós precisamos crer nisso. Se alguém está mandando andar, se alguém está mandando caminhar, se alguém está mandando levantar, é porque Deus está dizendo, a carga que eu coloquei é menos do que a tua força, é menos do que a tua fé, é menos do que a tua esperança, é menos do que o teu desejo de viver e vencer. Então, amados, mas Ele espera que façamos o que se encontra ao nosso alcance. A atitude da mulher sunamita é um grande exemplo de que quando fazemos o nosso possível, Deus amorosamente executa o impossível, como aconteceu na ressurreição do filho da sunamita. Então, amados irmãos e irmãs, segundo Reis 4:34, podemos afirmar que o ato de conquistar é uma característica inerente ao ser humano. O ato de conquistar é ato inerente ao ser humano. Contudo, meu irmão e minha irmã, apesar da sua capacidade mental e psíquica, o homem é um ser com limitações. Apesar, um ser com limitações. Sabe por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não igual a Deus. Nós somos semelhantes. Então existe algo que nós podemos chegar, mas só Deus pode realizar em você o maior. O homem que se achou capaz, o homem com a sabedoria que Deus deu a ele, se achou capaz, começou a construir uma torre e falou assim, nós vamos começar aqui e nós vamos chegar até o céu, porque aí a gente vai e volta a hora que quer. Não foi isso? A torre de Babel? Não era o desejo do ser humano? Por quê? Porque nós temos a sabedoria de Deus. Deus nos criou sábio. Quem é que sabe quanto que nós usamos da nossa capacidade? Quem é que sabe? O ser humano. Dizem que é 10%. É? Dizem que é só 10%. Até 10%. Mas em média, 6, 7%. Agora, com esses 6, 7% de capacidade, vocês estão vendo o que o homem é capaz de fazer? Já pensou se Deus desse 100%? Misericórdia. Tudo esse mal que está acontecendo é porque o ser humano só foi limitado a usar 7%, 8%, até 10% da ciência de Deus.
Então, irmão, não se esqueça, você é imagem e semelhança de Deus e Ele te ama. Ele não quer a tua derrota. Ele não quer a tua queda. Passarás por aflição, passaremos pela morte, mas temos a garantia de Deus da ressurreição. A ressurreição para a vida eterna. A ressurreição para um lugar que não há choro, não há dor, para um lugar que não há nenhuma fadiga, não há nada, a não ser paz. Então, meu irmão e minha irmã, continue crendo, continue buscando, né? Ao homem, no curso da vida, apresentam-se os impossíveis, situação das quais o homem é incapaz de solucionar, recorrendo às suas faculdades de ciência. Ele pode buscar as suas faculdades da ciência, ele não é capaz de resolver, porque é problema de Deus, não é do homem. O problema do homem é crer em Deus, confiar em Deus, entregar nas mãos de Deus, deixar que Deus haja do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Assim, essa semana teve uma conversa com uma... como é que é? Deve ser filho, porque ela segue a macumba, é filho de macumbeiro, né? Não é filho do carnal, mas é filho de macumbeiro. O que ela disse, Cida? Como é que é a irmã dela? Rosângela, não? Luciana. O que ela disse? Lá dentro do terreiro não pode. O diabo não permite que eles chamem ele de Senhor dentro do terreiro. Porque Senhor é só lá de cima. Né? Então, eles adoram o diabo, mas não pode chamá-lo de Senhor. Porque Senhor só há um. Ele disse, Senhor só há um. Deus. Sabe por quê? Porque o diabo tentou, bateu de frente com Deus e se ferrou. Então ele sabe quem é Deus. E nós também precisamos saber quem é Deus. Nós precisamos saber quem é o diabo, não precisamos saber quem é Deus. Então, meu irmão e minha irmã, né? Rapidamente aqui, eu quero dizer aqui 4 coisas pelo qual o homem não pode conquistar o impossível. Pode ter mais, mas eu vou dizer só 4. O homem não pode conquistar o impossível por meio do dinheiro. Atos 8, 9 a 20. Impor as mãos às pessoas e pessoas receberem o Espírito Santo é um ato que acontece, é um ato somente de alguém entronizado ao trono de Deus. E a sua vontade de conseguir é um ato impossível ao homem natural. Simão, o mágico, ao ver Pedro impondo as mãos sobre as pessoas receberem o Espírito Santo, ele achou que poderia ter a mesma capacidade através do dinheiro. Ele quis pagar aquilo, para ter aquilo. Então, meu irmão e minha irmã, aqui, Simão Mágico, ao ver o apóstolo Pedro impondo as mãos, as pessoas recebendo o Espírito Santo, pensou que poderia fazer a mesma coisa através do dinheiro. O dinheiro para nada serve no mundo espiritual. Ele pode servir no mundo natural, ele pode servir no mundo físico, mas no mundo espiritual não tem valor algum. Então, meu irmão e minha irmã, logo entende-se que o impossível de Deus não pode ser alcançado por meio de barganhas ou coisas do tipo. E veja o que Pedro disse a Simão, na conversa dos dois, Atos 8:20. O teu dinheiro seja contigo para perdição,
pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Segundo, o homem não pode conquistar o impossível por meio da sabedoria humana. Lucas 5:5. Pedro era pescador. Conhecia o mar como nunca. Conhecia a arte de pescar como nunca. Sabia os dias, as horas, aonde ele poderia colher os peixes que quisesse. Ou não sabia. Ele era um exímio pescador. Mas acontece, amados, que ele encontrou a dificuldade. Ele trabalhou a noite toda, não apanhou nada. Mas quando Deus, o homem, Jesus, chegou, as coisas mudaram. Jesus chegou perguntando os peixes, os homens, Senhor, trabalhando a noite toda, não apanhando nada. Jesus poderia afastar se tocasse ele do lado. Depois de trabalhar a noite toda e não conseguir nada, é difícil crer, não é? Mas Pedro sabia quem era Jesus. Pedro sabia quem era Jesus. Pedro já tinha tido um encontro com Jesus e falou: eu não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. Sobre a tua palavra eu vou fazer, e vocês sabem o que aconteceu. Terceiro, o homem não pode conquistar o impossível por meio da posição social. Lucas 8, 41, 56. Jairo era o principal da sinagoga, um dos principais da sinagoga. Era um homem de uma posição social, abastado financeiramente, tinha acesso aos melhores médicos. Porém, quando o impossível se apresenta através de uma enfermidade que leva a sua filha ao óbito, sua posição social nada mudou. Nada teve valor para mudar aquela situação, aquela circunstância. A única posição foi ele se ajoelhar aos pés de Jesus. A única posição, porque ele deu a sua impossibilidade. E nós sabemos o que aconteceu. Quarto e último, o homem não pode conquistar o impossível por meio da religiosidade. João 3, 1 a 3. Nicodemos era mestre da lei. Nicodemos era homem religioso. Mas ao ser confrontado pelos argumentos de Jesus acerca do nascer de novo, algo que só é possível por meio da ação divina do homem. Então veja bem, meu irmão e minha irmã, algo impossível de ser alcançado por meio de dogmas religiosos. Nicodemos contemplou a impossibilidade de se entender naturalmente as coisas espirituais. Então, amado, só existe uma forma, uma maneira de o homem tornar impossível como algo possível, é por meio da busca na providência divina, do sobrenatural poder de Deus. Isaías 43, 13 diz isso: o Deus do impossível pode todas as coisas, visto que agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem é que vai impedir? Porque mesmo que venha a morte, Deus é ressurreição. Deus é vida. Deus é o Senhor de todas as coisas. Porque para Deus nada é impossível. E para entender a razão pela qual nada é impossível para Deus, é necessário analisar um dos atributos ativos de Deus, ou seja, o que Deus é em relação ao universo, a sua onipotência. Porque Ele é o único que pode.
único e forte. Jeremias 32:17 diz isso. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Então, meu irmão, a onipotência de Deus significa duas coisas. Deus tem liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. Por isso, dizer que nada é impossível para Deus é uma verdade que está em total conformidade com as Escrituras Sagradas. E segundo, Deus tem controle e soberania sobre tudo que existe ou possa existir, porque somente Deus é todo-poderoso. Somente Deus é todo-poderoso. Precisamos continuar crendo, buscando, louvando e adorando este Deus. Tanto é que ele disse, quando eu voltar à terra, acharei fé na terra? Bem-aventurado é aquele que quando eu voltar a achar fazendo o quê? Assim como? Crendo, louvando, adorando, buscando, honrando. Porque ele creu que diante da situação a fé ia. Mas bem-aventurado aquele que quando eu voltar achar fazendo assim, crendo, confiando, colocando tudo nas mãos dele. Então, amados, né? Deus é o Todo-Poderoso. João 10:5-15, né? As atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Primeiro, encare o desafio com coragem e fé. Josué 10:5-6. Então, o maior desafio surge como resposta às maiores dificuldades. Então, se a coisa está apertando, fique triste não. Continue confiando em Deus. Porque Deus não quer mostrar para você que Ele é Deus. Deus quer mostrar para os incrédulos que Ele é Deus. Não é? Então você, porque Deus vai fazer a obra na tua vida, é na situação, não vai te livrar. Deus nos livrou. Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, livrou? Não, mas estava lá dentro com eles. Vai estar dentro com você em qualquer situação, em qualquer circunstância. Deus não livrou, mas Deus estava lá dentro. E o mesmo rei que fez o decreto para queimar os profetas de Deus, foi o mesmo Deus que chamou os seus cupinchas lá e falou, escuta, nós não jogamos 3? Estou vendo 4. É um aspecto lá de homem. E foi o mesmo rei que fez um decreto para toda a comunidade. E daquele dia em diante, quem não crescer no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego ia ter a sua casa derrubada e toda a família eliminada. Ou não disse isso? Disse ou não disse? O mesmo rei. E falou, aqui mando eu. Bota fogo nesses meninos. O mesmo rei falou assim, ó, desfaz o que eu disse, tá? Então, meu irmão e minha irmã, dedique-se o que você tem de melhor. A conquista do improvável requer dedicação íntegra. Dedicação integral atrai o favor divino. A concentração no prioritário garante o foco necessário para a vitória. Julgue o desafio baseado em Deus e não na sua capacidade. Encare os problemas como oportunidades. Veja as dificuldades pelos olhos da fé. Confie totalmente em Deus. Espere a intervenção sobrenatural de Deus.
Deus responde ao que chamam por Ele. Deus se revela ao que busca. Deus socorre os que nele confiam. Então, meu irmão e minha irmã, por último, transforme a realidade por meio da fé. A sua realidade é ruim, mas se você a transformar por meio da fé, você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Foi por isso que Jó disse, né? Eu conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos se veem. Deus proporciona isso. Deus proporciona isso. E se você ler a história lá, os amigos de Jó, os três lá, tentavam achar de tudo. Olha, talvez tenha feito isso, talvez tenha acontecido isso, talvez tenha acontecido aquilo. E o que aconteceu no final? Se Jó não tivesse orado por eles, vamos dizer assim, na linguagem do marketing, se ferrado. Porque Deus falou assim, vai lá, que Jó vai orar por vocês. Então, amados, creia, porque Deus é tremendo. Transforme a realidade por meio da fé. Sabe por quê? Porque a fé cura o passado. A fé muda o presente. A fé previne o futuro. E o teu futuro não é aqui. A conquista do impossível em Deus é possível. Amém?